Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje, eu vou conversar com a pesquisadora Carina Meira. Vamos falar aí sobre uma pesquisa que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez, que apontou o aumento do número de suicídios no Rio Grande do Norte durante a pandemia. Band Entrevista está no ar. De volta aqui com o nosso Band Entrevista, eu já estou na nossa plataforma virtual com a pesquisadora Carina Meira. Carina, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, obrigada pelo convite. Carina, falei agora na abertura do programa, uma pesquisa da UFRN que traz aí o aumento dos números de suicídio aqui no Rio Grande do Norte. Eu queria que você norteasse a gente em que base essa pesquisa trouxe esses números. A pesquisa, ela foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Demografia, né, da UFRN, contou com a participação de uma professora também da Demografia, Jordana Cristina, com o pesquisador Éder Dantas e com o Everton, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Demografia. Os dados, né, os registros de óbito que nós utilizamos para comparar e falar que houve aumento são do período de 2011 até 10 de março de 2021. Os dados eles foram obtidos junto ao óbvio, né, o Observatório da Violência, e ele compila os registros de óbito, ele já tem essa metodologia desde 2011, e ele compila os registros de óbito da saúde, né, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o IML, né, do ITEP, e também do SISOB, que é o Sistema de Informação de Óbito, que são dos registros e cartórios civis. Então, ele consegue ter dados mais fidedignos, porque ele faz um link, né? O que a gente fala de linkage entre essas três plataformas. Então, a gente tem dados mais fidedignos a respeito de morte por causas violentas, né? Carina, trazendo para números, o que é que você pode nos dizer em termos de números? Então, que eu vou falar, a gente trabalha com taxa, né? Porque a gente sempre faz a comparação do número de óbitos com a população. Então, o que eu posso te dizer do aumento? Para as mulheres, em 2019, a gente teve uma taxa de 2,11 suicídios a cada 100 mil mulheres. Em 2020, essa taxa aumentou para 13,29. Isso corresponde a um aumento de 55,92%. Nos homens, teve aumento, mas esse aumento foi menor. Teve um aumento de 12,92 óbitos por 100 mil homens para 13,17. Então, foi um aumento só de 2%. Mas quando a gente fala da população em geral, que são homens e mulheres, né? Essa taxa aumentou de 6,33 para 6,98, tendo um aumento acima de 10%. Então, o que nos chama atenção é esse aumento maior nas mulheres, né? E tem estudos que mostram que em mulheres o suicídio tem muita relação com violência de gênero, com violência doméstica. E tem um estudo do Ministério da Saúde que mostrou que mulheres que são vítimas de violência, que tinham notificação prévia de violência, apresentaram um risco de morrer por suicídio 30 vezes maior do que as mulheres que não tinham sofrido violência de gênero. Aqui a gente não pode afirmar que isso aconteceu, porque a gente não tem esses dados, mas nos chama a atenção esse aumento de mais de 50% nos óbitos por suicídio nas mulheres durante a pandemia, né? E aí, acho que a semana passada saiu uma matéria, né? Saiu uma publicação falando sobre violência doméstica durante a pandemia e mostrou que no Brasil como um todo teve um aumento da violência doméstica, né?
E aí se perguntar qual era a situação desencadeadora, estarem mais tempo em casa com seus agressores, a falta, né, dos recursos financeiros por conta da questão da socioeconômica, né, por conta da pandemia. Então, o que nos chamou a atenção foi esse aumento exacerbado nos suicídios entre as mulheres. Ô, Karina, em faixa etária, a pesquisa ela traz qual é a faixa etária que mais tem ocorrido e tem alguma correlação à idade? Sim, os estudos mostram, né, e a gente também fez essa comparação por taxa. Quando a gente vai avaliar no mundo como um todo, as taxas são maiores nos idosos. Mas quando a gente foi avaliar aqui no nosso estado, ela começa a aumentar a partir da 4ª década de vida, né? Então, nas mulheres, ela aumentou muito, né? As maiores taxas foram observadas na 4ª década de vida, de 40 a 49 anos, até 60 a 69 anos foram as maiores taxas, né? E quando a gente foi verificar, vamos ver como que está a taxa de mortalidade de 2011 a 2019 e ver o que aconteceu com essas taxas por faixa etária nos homens e nas mulheres. E aí o que a gente percebeu? Que houve um aumento muito grande nessa taxa de mortalidade. Continuou sendo maior, né, aumentando mais a partir da 4ª década de vida, sendo maior após os 60 anos, mas houve um aumento muito grande, né? Então, eu vou dar só aqui um exemplo desse aumento, que quando a gente, né, foi avaliar a mortalidade segundo faixa etária, até 2019, de 2011 até 2019, a gente viu que nessas faixas etárias que eu falei para vocês, a faixa, por exemplo, nas mulheres, ela variou de 1,24 óbitos por 100 mil mulheres até a maior taxa, que foi de 60 a 69 anos, 50 a 59 anos, de 2,87. Em 2020, a gente viu um aumento muito grande, porque essa taxa, né, que era de 2,87, ela subiu em 2020 para 6,42. Nos homens, a maior taxa de mortalidade a gente observava, né, na faixa etária de 80 e mais anos, que foi 17,18 óbitos por 100 mil habitantes. Em 2020, ela subiu para 24,34. Na faixa etária de 70 a 79 anos, também foi bem alta, foi acima de 20 óbitos por 100 mil habitantes. Então, se manteve o perfil de maiores taxas em idosos, né? A partir da 4ª década e vai aumentando conforme aumenta a idade. Ô, Karina, é uma coisa difícil de diagnosticar, né? De você saber que uma pessoa está pensando ou planeja isso. Mas a pesquisa mostra se há uma correlação com o tratamento que recebe em casa, fora, óbvio, a parte da violência doméstica que você já falou das mulheres, mas de repente no trabalho ou na escola, o que é que tem ocasionado, além da violência doméstica das mulheres, esse alto índice? Então, a gente não conseguiu, porque a gente trabalha com dados de óbito, né? Não é um estudo que a gente vai acompanhando as pessoas ao longo do tempo. Então, a gente não consegue dizer, né, o que se é algo do trabalho, mas o que os outros estudos mostram. Que o maior risco de morte por suicídio, ele vai acontecer por questões individuais, então pessoas que têm, né, transtorno, que têm problemas de saúde mental, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno afetivo, bipolar, esquizofrenia tem maior risco, quem faz uso abusivo de outras drogas também tem, mas também os estudos mostram que questões conjunturais, né, por exemplo,
em situações como que a gente está vivendo, de uma crise sanitária, aumenta o risco de suicídio, porque essa crise sanitária, ela faz aumentar, exacerbar todos os outros problemas que nós já temos. Então, há um agravamento dos problemas de saúde mental. Então, já no início da pandemia, na China, já tem estudos mostrando que houve um aumento muito grande desses transtornos de ansiedade, de depressão na população. E um estudo que foi feito no Brasil, né, que também com 3.000 pessoas, que era uma amostra representativa da população brasileira em todos os estados, mostrou que houve um aumento de ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão na população brasileira. E quem estava com maior chance, maior prevalência, dessas pessoas que apresentavam esses transtornos, quais características faziam com que elas tivessem maior probabilidade de ter esse transtorno? Era ser mulher jovem, né? Ter histórico de algum problema de saúde mental e ter tido sintomas de Covid. Então, essa nossa situação de estar todo o tempo com medo de adoecer, né, de adoecer e passar a doença para as suas famílias, as questões socioeconômicas, né, porque em períodos de crise econômica também há um aumento, porque existe uma relação subjetiva entre o ser humano e seu trabalho. Então, quando esse indivíduo ele perde, né, a sua forma de sustento, ele não tem acesso a emprego e renda, você mexe com questões subjetivas muito importantes. Então, em períodos de crise econômica, como a que aconteceu em 2008, tanto nos Estados Unidos como na Europa, você tem um aumento da mortalidade por suicídio. E nesse contexto, uma dupla de pesquisadoras, Case e Ditton, eles cunharam um termo que se chama morte por desespero, que nos momentos em que há essas crises econômicas, quando se faz um estudo, você vê que há aumento da mortalidade, tanto por suicídio, quanto por doenças relacionadas ao uso abusivo de álcool, e lá nos Estados Unidos, que eles tiveram um problema que são as mortes por overdose, naquele contexto a overdose eram por opioides. Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, de desassistência, principalmente para a população de baixa renda, insegurança alimentar, faz aumentar o risco de acontecer suicídio e também de amplificar os transtornos mentais, né? Quando a gente avaliou nesse estudo essa mortalidade segundo renda, há uma maior prevalência de mortalidade, a maior incidência de mortalidade em pessoas sem renda e que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, a classe pobre que realmente é a mais afetada, principalmente nesse momento de pandemia. Karina, eu queria agradecer muito sua participação, trazendo esses dados importantes nesse momento de pandemia aqui para os nossos telespectadores da Band. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está disponível no canal da Band RN no YouTube. Segue a gente lá, ativa o sininho e tenha todo o conteúdo na palma da sua mão. Até lá!